Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, galera! Segunda-feira é o segundo vídeo da segunda-feira, o vídeo tradicional do início da noite, sempre ligado e conectado com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional, rumo a novamente ser líder da Série B, ganhando sexta-feira do Coxa, o Verdão volta a ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, tá pra cima, né? Tá pra cima, motivado ou não? Bora! E aí, antes de mais informações do Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, né? Provérbios 3:26. Pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Né, palavras do Senhor, graças a Deus, né, Provérbios 3:26. Pessoal, então, hoje à tarde, lá em Florianópolis, no CT do Figueirense, já começou a preparação do Goiás, visando esse jogo da sexta-feira contra a equipe do Coxa Branca, o Coritiba, lá em Curitiba, sexta-noite, 9h30, que jogão da Série B, viu? Rapaz. E hoje, galera, mais jogos ainda pela 24ª rodada da Série B, né? Daqui a pouco, um jogo importante para o Goiás. 7h30, o Novo Horizontino recebe o Atlético Goianiense. Por que esse jogo é importante? Se porventura o Novo Horizontino ganhar, ele passa o Remo. Ele vai para 39 pontos, assume a quinta colocação. E aí a diferença do Goiás, que nesse momento para o quinto são de 6 pontos, antes da rodada eram 8. Agora já está em 6. Se o Novo Horizontino ganhar, ele passa o Remo e aí o Goiás fecha a rodada, tendo a diferença para o quinto na casa de 5 pontos. 5 pontos. Eram 8. Poderá fechar hoje em 5 pontos a diferença do Goiás para o quinto colocado. Então vamos dar uma secadinha hoje do Novo Horizontino. Pode até empatar, mas não pode ganhar. Também hoje, 8 horas, Cuiabá encara o CRB e às 9h30 o Vila Nova recebe o Atlético, tá? E por falar no clima de jogos, né? Então sexta-feira, jogão do Goiás contra o Coritiba à noite, 9h30. E aí na própria sexta-feira, hein? 7 horas da noite. Jogo importante pra gente. O Volta Redonda recebe o Criciúma. Volta Redonda recebe o Criciúma. Por que é importante pra gente? Porque se o Criciúma ganhar, ele vai a 45 pontos. Ele passa o Goiás. Se o Criciúma ganhar do Volta Redonda, ele vai a 45 pontos, passa o Goiás, e aí o Goiás já vai entrar em campo contra o Coritiba na sexta, não mais como segundo colocado, e sim como terceiro colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Pessoal, e aí, antes de outras informações do Goiás, deixa eu trazer aqui, ó, o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Ele foi questionado após o jogo de ontem sobre as cobranças em cima da comissão técnica, do elenco, se ele está preocupado com essa queda de rendimento do Goiás, um segundo turno. Então, Lucas Andrino Fala Fera, e após ele eu voltarei com muito mais Verdão no canal da família Esmeraldina. Boa noite a todos. É óbvio que os números do retorno do campeonato não têm sido os números que nós apresentamos na primeira etapa, né, do campeonato, isso está evidente. A minha conversa com a comissão técnica, ela, como eu sempre digo, ela é diariamente. Eu acho que a cobrança, ela não, na verdade, tem que acontecer todos os dias, né, de forma que seja uma cobrança também que o elenco e que o grupo assimile, né? Não adianta a gente achar que tem terra arrasada, né? Mas com certeza nós vamos ter uma semana aqui juntos agora, né, até o nosso jogo de sexta-feira, e conversei isso com o professor Mancini agora há pouco dentro do vestiário. Nós vamos sentar com o elenco, conversar, né, acho que a gente precisa entender também de que forma que a gente pode somar, né. O professor falou bastante em ansiedade, né, isso é um ponto que realmente eu acho que tem nos atrapalhado, e acho que é uma conversa. Na verdade, a cobrança tem que ser na medida daquilo que é necessário. E eu sou um cara que sempre me pondero quanto a isso. Não gosto de perder jogo. Me chateio muito também, assim como todos nós aqui. Mas tudo a gente tem que fazer de forma comedida e correta, e da forma como deve ser. E nós vamos sentar com o elenco essa semana, com certeza. Muito bem. Aí a presença do diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Aqui, ó, no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina, galera. E aí eu vou trazer mais informações. E eu quero comentar essa fala do Andrino e trazer mais informações.
Mas eu peço a sua inscrição no Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina. Dê o seu like, o seu joinha e manda bala no seu comentário, na sua interação. Uma situação que ele colocou aí na resposta. Conversa diariamente com a comissão técnica, todos os dias. Não adianta achar que temos uma terra arrasada no Goiás, né? E conversa com o elenco e tudo mais e tal. E aí ele colocou que também está sentindo o que o Mancini está colocando, a questão de ansiedade dos jogadores, né? Tanto ele, Andrino, quanto o Mancini estão preocupados com essa questão da ansiedade dos jogadores do Goiás, né? E aí, eu tô achando que não é questão de ansiedade, não. Tá? Eu tô achando que não é questão de ansiedade, não. Tá? No jogo, gente, o jogo mal começou, tanto de bola nas costas do sistema defensivo do Goiás, isso aí nem é ansiedade, né? Os volantes mal posicionados no início do jogo, os zagueiros mal posicionados, bola nas costas toda hora. Antes de sair o gol do Avaí, o primeiro gol, na Band News, na transmissão nossa, eu falei umas 3, 4 vezes antes do gol do Avaí. Bola nas costas, bola nas costas. Isso aí não é ansiedade. Vai me desculpar aí o Lucas e o Mancini, mas isso aí não é ansiedade, não. Tá? Pode até estar rolando ansiedade, mas a ansiedade é em outras situações, não é nisso aí, não. Beleza pura? E aí também, eu, André de Cá, não escalaria o Rodrigo Andrade. Mas, igual o Mancini colocou na resposta, a semana dele foi boa. Aí eu não posso debater porque a gente não vê treino, nós setoristas. Se eu pudesse ver trabalho tático coletivo, eu ia dar opinião aqui. Eu falaria até de forma antes. Galera, ó, o treino lá hoje, o André Rodrigues arrebentou no treino. O Wesley Garcia, tem internauta cobrando a gente, porque a gente não pergunta pelo Wesley Garcia. Gente, canção de perguntar pelo Wesley Garcia, né? Mas, repito, se eu pudesse ver treino, eu ia falar, o Wesley Garcia tá treinando mal, tá treinando bem, e por aí vai. Então, esse ponto eu não discuto. O Rodrigo Andrade treinou bem, por isso escalei ele. Mas eu, sem ver treino, eu tenho essa opinião. Eu não escalaria o Rodrigo Andrade. Mas ele colocou ontem que o Mancini falou que foi o melhor jogador do Goiás no jogo. E aí eu posso discordar, porque eu vi o jogo. Eu discordo radicalmente. Mas isso aí eu já falei no vídeo da hora do almoço, né? Na hora do almoço. E aí, galera, sobre essa reunião, que eu até manchetei aí na capa do vídeo, reunião, que o Andrino falou que ia fazer reunião com o elenco. Eu não estou em Florianópolis, mas o meu sentimento, essa reunião já deve ter acontecido hoje. Não se faz a reunião lá no vestiário após o jogo, nem à noite, após o jantar. Tá todo mundo de cabeça quente, grilado, não é momento para isso. Mas o momento certo é hoje, um dia após o jogo, que é a reunião da cobrança, que é a reunião para lavar a roupa suja, que é a reunião para tentar detectar os erros. Então, eu acredito que lá hoje em Florianópolis já tenha acontecido essa reunião. E tomara que os jogadores tenham falado na reunião, não só ouviram, mas cada um exponha o seu raciocínio, o que está acontecendo, e aí eles cheguem num denominador comum para o bem do Goiás. Então, eu acredito que essa reunião tenha acontecido lá hoje em Florianópolis, beleza? Amanhã, pela manhã, é folga lá, eles ficam no hotel concentrados, né? O treinamento é à tarde, lá no Figueirense. CT do Figueira, amanhã à tarde, tem treinamento do Goiás visando o jogo contra o Coxa. Tadeu tá fora, tá suspenso. Vai jogar o Thiago Rodrigues, né? O Thiago Rodrigues, que o último jogo dele foi no dia 12 de fevereiro. Vocês lembram aquele jogo lá em Rondonópolis? Do Goiás contra a União de Rondonópolis? O Goiás ganhou 2-0 pela Copa Verde. Foi o último jogo dele. Porque naquele jogo, o Goiás tinha um jogo no dia seguinte pelo Goianão. Então a força máxima ficou em Goiânia para o jogo do Goianão, com Jair Ventura, e aí o time reserva jogou lá em Rondonópolis, na quarta-feira antes do jogo do Goianão. Inclusive, quem dirigiu o Goiás lá foi o auxiliar do Ventura, o Emílio Faro. Ele que dirigiu o Goiás lá no jogo em Rondonópolis. Então o Thiago Rodrigues jogou naquele jogo, 12 de fevereiro, foi a última atuação dele em jogo pelo Goiás. E aí no banco, o seu reserva vai ser o Ezequiel. Ezequiel cria da base do Goiás nesse jogo contra a equipe do Coritiba. Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Dali Center Pisos, por isso que eu machetei 12 de fevereiro no título, né? 12 de fevereiro foi o último dia que o Thiago Rodrigues jogou.
Deixa eu mandar aqui abraços, saudações esmeraldinas, mais uma vez uns abraços aqui ó, ao pessoal que eu vi lá ontem, conheci lá na missa do padre Marcos Rogério, na paróquia Nossa Senhora da Assunção de Itatiaia, né? O Marcos Vinícius, o Glébio, eles que fazem parte do grupo Modinhas Esmeraldinos. E lá tem o Marcos Vinícius, tem o Glébio, tem o Ricardão, tem o Marco Aurélio, a Karina Machado, a Carininha Machado tá lá, o Carlão Lessa do Sintonia Esmeraldina também tá lá, o Carlão, né? O Fleuberg tá lá também, grande Fleuberg. Pessoal, se tem mais integrante do grupo aí, o Marcos Vinícius e o Glébio não passaram pra mim. Aí vocês puxam a orelha deles, que eu queria anotar o nome de todo mundo aqui, tá? Aí a panelinha aí do Marcos Vinícius e do Glébio, pelo jeito, né? E aí um abraço também mais uma vez ao Lucas, papai Lucas, ao filhinho dele, o Gael, né, a senhora Cássia, esposa do Lucas, o Gael que imita o André Rodrigues, mas ontem ficou com medo do André Rodrigues. Ah, o André tá careca, não é o André não, não é o André não, grande Gael, garotinho, nota 1000, que é apaixonado pelo Goiás. Pessoal, abração e mais abraços aqui, ó, aos internautas, né? O Edmundão, o maridão da senhora Ângela, o Sergio Bastos, o João Teodoro Reis, né? O JP Araújo, o Ari Itabaiana, o Carlos do Amaral Suzuki. É uma legião de esmeraldinos que sempre interage no Fala Fera. Papai do Céu permitindo, amanhã cedinho, 5h30, estarei na área aqui no Fala Fera. E claro, tá? Deixa eu marcar aqui esse por minha Vedacil. E claro, uma abençoada noite, segunda-feira pra você e pra sua família, tá? Fique com Deus e até amanhã, Papai do Céu permitindo. Fui!